Fala galera do Vascão, Sérgio Português na área, você já sabe, derrubou na área é pênalti. Galera, estamos de volta aí para mais um vídeo. Dessa vez vamos estar fazendo aqui o pré-jogo entre Vasco e Curitiba, jogo que vai ser realizado nesse sábado, dia 16 de janeiro de 2021. E como todos já estão aí sabendo, se há jogo do Vasco, hoje é dia de Vasco. Então vamos estar contando aqui algumas histórias, alguns fatos importantes na vida do Vasco que aconteceu no dia 16 de janeiro, em alguma data aí da nossa querida história. No dia 16 de janeiro, comemoramos o Dia do Faixa Preta. Em 1938, foi utilizado o uniforme branco com as faixas preta em diagonal. A estreia foi maravilhosa. O Vasco venceu o Bom Sucesso por 4-0 pelo Campeonato Carioca daquele ano. Essa camisa substituiu os camisas negras apenas por um dia. Nesse registro, derruba o mito que o técnico uruguaio Ondino Vieira tenha sido o idealizador dessa camisa. Ele veio 4 anos depois desse lançamento. Não há comprovação que esse uniforme foi originado em alusão ao River Plate, apesar de o clube ter vários argentinos naquela década. Uma curiosidade, o uniforme branco foi criado para poder identificar os atletas à noite, já que vários estádios daquela época não tinham holofote. À noite o futebol era complicado. Agora vamos falar a respeito do campo. Em 1938 o Vasco ganhava o Bom Sucesso por 4-1 pelo Carioca, gols do Lindo, Niguinho 2 vezes e Luna. Em 1949 o Vasco venceu por 4-3 o Atlas do México em amistoso, gols de Pojucan, Pacheco, Ademir e Friaça. Em 57, Vasco 2-1 contra o Nacional do Chile pelo torneio Santiago, gols de Laércio e Walter Marciano. Em 1960, o Vasco venceu o Atlético Mineiro por 6-3 em um amistoso realizado em São Januário. Gols de Delém 3, Almir Pernambuquinho 2 e Cabrita fechando o placar. Essa foi mais uma página maravilhosa da nossa história. 16 de janeiro, dia do Faixa Preta. Já falamos aí a respeito aí de mais um dia histórico aí da nossa honrosa instituição, nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Então vamos dar início aqui ao vídeo falando a respeito de Vasco e Curitiba, jogo importante nesse sábado, jogo que pode estar aí fazendo com que o Vasco ganhe 2 posições na tabela. A vitória é importantíssima, já que o Coxa vem aí a 10 jogos sem vitórias, 10 rodadas aí na penúltima, na última colocação. A chegada do Luxemburgo trouxe uma tranquilidade muito grande e confiança também, né, ao elenco do Vasco. Jogadores que vinham sendo ali execrados, como o Erley, o Henrique, o próprio Pikachu, vem ali fazendo bons jogos. O Pikachu na última partida aí fez um gol aí importante, né, para poder estar expulsando essa maré braba aí. Estava quase um ano sem fazer um gol. Também o Erley entrou bem aí com o Leandro Castan. A gente sabe que eles têm ali um entrosamento desde a época que eles jogaram na base do Atlético Mineiro. Então eles já estão aí há 2 jogos sem sofrer gols e ser importante. O Henrique, que vinha sendo aí crucificado por ser um lateral que não apoiava muito bem, né? Veio aí nas 2 últimas partidas, salvou o resultado para o Vasco, tirou um gol em cima da linha contra o time do Atlético Goianiense, e nesse jogo contra o Botafogo também fez a mesma intervenção, além de ter dado ali, né, um passe ali, uma assistência, no caso, para o gol do Thales Magno. Então vem subindo de produção esses 3 jogadores, assim como o elenco todo vem bem animado. Você vê aí nas declarações dos atletas que o bom ambiente aí vem contagiando a todos. O Vasco vem numa sequência boa aí de 5 jogos
com 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, né? Vitórias contra o Santos e contra o Botafogo. Os empates foram contra o Fluminense e também contra o Atlético Goianiense. Perdemos aí por 3-0 para o Atlético Paranaense, jogo que culminou aí na saída do Sapinto. O Luxemburgo está no comando do Vasco apenas 2 jogos, né? Tá invicto, 1 vitória e 1 derrota. E o astral da rapaziada subiu bastante. Já estão aí pensando numa Sul-Americana, quem sabe até numa pré-Libertadores. O Vasco, se vencer essa partida, pode estar chegando ali até a 13ª posição, caso o Bragantino e o Sport não vençam os seus jogos. Se no caso o Bragantino tiver um resultado positivo, o Vasco pode tirar essa diferença aí no próximo confronto, que será aí Vasco e Bragantino na casa do time de São Paulo. Esse jogo tem uma curiosidade: o zagueiro Henrique vai estar jogando aí pela primeira vez contra o seu irmão mais novo, o Natan, que joga lá no Curitiba, Natan Silva, cabeça de área, de 23 anos. Então tem uma curiosidade, os irmãos vão estar se encontrando aí. O Curitiba vem fazendo jogos difíceis contra o Vasco. Desde 2013 o Vasco não vence o Curitiba, são 3 empates e 2 derrotas, 1 derrota inclusive no primeiro turno do Campeonato Brasileiro desse ano, né? E o Vasco luta aí para poder estar saindo de vez dessa situação. Pode ser aí também que, dependendo dos próximos resultados, né, o Vasco joga contra adversários diretos ali nessa briga, na briga pela Sul-Americana, pelo rebaixamento. E se continuar aí esse bom ambiente e esses resultados, o Vasco pode até chegar ali na Sul-Americana lá em cima, ou então de repente na Copa Libertadores da América, na pré-Libertadores. É algo que fica um pouco distante, mas não é impossível. Vamos estar trazendo agora aí a ficha técnica desse jogo. Vasco e Curitiba, o jogo que será realizado nesse sábado, 16 de janeiro de 2021, às 21 horas, no estádio de São Januário, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. A transmissão será pelo Sport TV para todo o Brasil, menos para o Rio de Janeiro, que só poderá ver o jogo pelo Premier Futebol Clube. A Vasco TV vai estar transmitindo aí apenas por áudio, com a narração do Alex Calheiros, grande vascaíno Alex Calheiros. A arbitragem vai ficar por conta do paulista Flávio Rodrigues de Souza, da FIFA. Auxiliar 1, Daniel Luiz Marques, também de São Paulo. Auxiliar 2, Eduardo Gonçalves da Cruz, do Mato Grosso do Sul. E o VAR fica por conta do carioca Emerson de Almeida Ferreira. Os confrontos: 33 jogos entre Vasco e Curitiba na sua história. O Vasco tem 15 vitórias, marcando 41 gols. O Coxa, 9 vitórias, 31 gols. Ainda houveram aí 9 empates. No último jogo, vitória do Curitiba por 1-0 lá no Couto Pereira, pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Na última rodada, o Vasco teve aí uma belíssima vitória de 3-0 sobre o Botafogo, enquanto o Curitiba, no Clássico Paranaense, entre Curitiba e Atlético Paranaense, empate de 0-0. Na classificação, o Vasco deu aí um salto para a 15ª posição com 32 pontos, e o Coxa é o último colocado com apenas 22 pontos. O Vasco não tem desfalque, apenas aí a saída do Jadson, que se desligou do Vasco da Gama, teve uma proposta e voltou para Portugal, enquanto que o Coxa tem vários problemas. Não vão estar atuando o Robson por terceiro cartão amarelo, o Evaristo, o Rafinha, o Matheus Salles e o Matheus Galdesani. O Vasco vai ter aí o retorno do Léo Matos, né, a lateral direita, e o Luxemburgo, e também vai ter aí o retorno esperadíssimo aí do Benítez, que vai estar aí integrando o banco de reserva. O Vanderlei Luxemburgo deve estar levando a campo a seguinte formação: Fernando Miguel, Léo Matos, o Erley, Castan e o Henrique. O meio de campo: Bruno Gomes, Léo Gil e o Juninho. E o ataque: Pikachu, Cano e também o Thales Magno. O Curitiba deve vir a campo com o Wilson, Mailton, Rodolfo, Sabino e Guilherme Biro. No meio de campo:
Hugo Moura, Nathan Silva e Sarrafioli. E o ataque, Pablo Tomás, Neilton e o Ricardo Oliveira, um excelente atacante aí, Ricardo Oliveira, mas está veterano, tá aí numa má fase. O Vasco tem, como eu falei, tem aí obrigação de estar vencendo o último colocado do Campeonato Brasileiro, que vem aí em 10 rodadas aí sem vitórias. O Vasco pegou o Botafogo também nessa mesma situação, então esperamos aí que o Vasco possa estar trazendo um resultado importante para angariar aí mais pontos e ver aí a tabela da parte de cima, buscando voos mais altos aí no campeonato. Mais uma vez, pedir vocês aí que se inscrevam no nosso canal, fale a respeito aí desse jogo, qual o placar que vocês acham que vai estar acontecendo aí entre Vasco e Curitiba, e depois do jogo a gente vai estar aí fazendo um pós-jogo, fazendo uma live para a gente poder bater um papo a respeito, quem sabe aí, da grande vitória do Vasco sobre o Curitiba. Valeu, um grande abraço a todos, saudações vascaínas.